boa tarde. Está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e estou aqui recebendo hoje o professor, coordenador de fisioterapia da Ubra, Luciano Dondé. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessandra. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Imagina, o prazer é nosso em te receber, que é um egresso, né? Um aluno que se formou aqui na Ubra. Que ano que tu se formou aqui na Em Ubra, 2000, Luciano? 2008. Faz um tempinho já. 2008. Uhum. E tu sempre pensou assim em ser professor ou foi ao longo da tua... Acho que não desde sempre. Eu tenho uma história de família com isso. A minha mãe é professora, pedagoga, e foi da casa aqui por Ai, que quase 30 legal. anos da Ubra. Então já tenho algo de família com a questão de ser professor e também com a Ubra, assim, algo que já vem de berço, né? Mas não tinha me despertado interesse, assim, desde sempre. Até como profissão, eu não pensei em pedagogia, mas eu pensei em educação física ou Uhum. fisioterapia. Eu sempre gostei muito de esporte, futebol principalmente, né? Na minha imaginação, eu seria o fisioterapeuta de um time. Não sei se vou falar que é o Inter, né? Que eu sou colorado. Olha aí, eu também sou, já deixa... Começamos bem. E eu imaginava, mas depois eu fui pensando, ok, foi chegando na fisioterapia, mudando de área, mas aí depois de um tempo como fisioterapeuta, né, apareceram pequenas oportunidades que aí sim me levaram para pensar, quem sabe, professor possa ser um caminho, e aí que bom, né, Se sou grato até encontrou hoje. nessa área, assim. Eu gosto tanto de dar aula quanto de ser fisioterapeuta, assim, eu não consigo dizer o que eu tenho mais prazer, né, eu gosto muito das duas funções. Faz os dois, assim. Tu Uhum. atende aqui na Ubra ou é em outro consultório? Como que é? Nesse momento, com a coordenação, com as horas de coordenação, né, aí já não me sobra tempo para estar em atendimento com pacientes eu, Uhum. né, particularmente, mas acompanhando os alunos eu sigo com aulas, com estágios, com disciplinas, né, e aí presto atendimento com os alunos, Ah, então sim. junto com os alunos, né, eu quis dizer, acho que falei pacientes, então os alunos atendendo estágio, nas disciplinas eu acabo acompanhando junto com eles, né, e me vendo um pouquinho ali, porque eu entrei em 2004 aqui como aluno, né, eu comecei cedinho, acho que eu tinha 16 anos quando eu vim aqui para fazer a faculdade. Aí, numa dúvida entre educação física e físio, eu vim numa feira das profissões aqui também, na Ubra, e eu Olha, lembro que o fisioterapeuta, o aluno de fisioterapia que me falou, eu lembro até hoje aqui de Canoas também, ele me falou da físio, me despertou, fiz testes vocacionais e a físio aparecia, então começou a aparecer para mim como uma oportunidade, assim, e aí embarquei, fui na físio aqui, gostei, fiz monitoria de várias disciplinas no começo, assim, para entender bem se era isso que eu gostava, para aprender mais, a gente se obriga a estudar mais e trabalhar em cima de anatomia, de tudo, né? E aí gostei muito, aproveitei bem aqui e acho que, modéstia à parte, assim, eu fiz um bom curso, né? Tanto que depois meus primeiros empregos foram direcionados, assim, indicações de professores daqui, que me indicaram para um hospital, para uma clínica, e aí que eu comecei a trabalhar realmente com a FIS a partir de 2008 ali. sim. É, E, e aí, a FIS tem muita área, né? A FIS, se a gente for ver, atualmente ainda mais, tem a FIS da parte dermato, da fisiopélvica, a FIS respiratória, que acabou sendo a minha área depois, não é uma área tão famosa, conhecida, mas é uma área que acabou me despertando depois, traumato, então eu fui ainda aberto, assim, o que vier, ainda mais primeiro emprego, né? O que vier, tá bem. que E essas legal. oportunidades apareceram. Eu conheci físio de clínica, né, de ambulatório, né, que talvez seja a mais famosa, né, de quem tem dor e vai para o ombro para Sim. alguma reabilitação de um AVC, algo assim, né, que dura um pouco mais tempo, um pouco mais demorada, assim, né. E também estava no hospital e eu acho que ali eu já comecei a gostar do hospital, que é um atendimento às vezes mais rápido, que tu já vê resultado na hora e o paciente melhora e tem alta para casa. Às vezes tem alta e tu acompanha depois em casa, atendimento a domicílio, vai, né, percebendo a melhora. Então eu já pude ver um pouco dos dois lados, assim. E aqui na faculdade eu conheci muita coisa. Eu estava aqui quando o esporte da Ubra estava bombando, né? O futebol era vice-campeão gaúcho, né? O vôlei era uma das maiores potências do futsal, né, também. Então eu pude trabalhar com os atletas naquele momento, junto com os físicos, né, aqui da Ubra. Então eu pude conhecer tudo. Que era a tua ideia inicial, né? Essa Isso. questão do esporte, né? E que Então teve bom essa que eu, oportunidade de né, experienciar, assim. e aí, experienciando, eu percebi que não, Não não é, era? não é, não é. Ah, Mas que bom que eu pude, né, tentar, pude ver, pude sim, praticar com para perceber certeza. que não Isso era a faz área. muita diferença, né? Porque estudar a parte teórica ou aquela coisa que está na imaginação, né? Às vezes é muito diferente da prática. Então, é muito importante ter esses momentos de prática, né? Dos alunos. É a parte, acho que mais importante, assim, eu diria, né? É,
tudo tem sua importância, mas... Logo que eles entram, assim, no primeiro semestre, a gente já dá essa dica, e antes até de entrar, como chamando eles para o curso, porque a gente enfatiza muito a prática, é muito importante, que eles já pratiquem entre eles desde o segundo semestre, já estão praticando entre eles, fazendo disciplinas que tenham contato, que eles já vão estar simulando como se estivessem com pacientes, né, entre eles, e ali, em seguida, quinto para sexto semestre, já estando com o paciente, com a supervisão, né, dos nossos professores. Então, nada melhor do que a prática, do que estar junto, que botar a mão na Com massa, né? certeza. Tanto para a parte técnica da físio, quanto para a parte de ser humano, né? De se identificar na pessoa, de se botar no lugar, de lidar com o paciente, com os familiares. Acho que tudo isso é muito É até a importante. quebra da expectativa, né? Daquela coisa que tá no pensamento, né? Acha que é assim, mas daí vai lá na prática. Então, ter esse contato com o paciente, com certeza, deve ser bem diferente. E eles têm, então, um atendimento com a comunidade, assim, como que funciona Uhum. durante as aulas da noite? Não sei qual é o... Uhum. Acho que para a comunidade a gente presta um grande serviço assim também. A gente já pensava, dá para dividir o hospital universitário, né, que tem uma parceria com a Obra de longa data e segue, né, por bastante tempo. A gente atende tem 3 disciplinas que atendem ali, da neuro, da traumato, da respiro. E isso é sexto para sétimo semestre, que algumas noites a gente está ali prestando serviço, atendendo pacientes ali do SUS, né, no HU. E os estágios também, tem 2 estágios ali, o Hospital 1, que é da respiratório, UTI adulto, né, e também pediatria, e tem a da traumato e neuro, que também atende pacientes ali. Então, a gente tem um número grande de pacientes atendidos no hospital pelo SUS, né, que a gente faz esse serviço ali para a comunidade, e nossos alunos já estão aprendendo e estão praticando. A gente tem a clínica escola, que tem uma alta demanda também de atendimentos, né, que a gente recebe pacientes a custos ínfimos, assim, perto do que a gente tem, né, por aí. Então, a gente também tem um atendimento grande. Ele tem grupo de Parkinson, tem a clínica, tem a piscina. Então, a gente tem atendimento na piscina aquecida, que é um diferencial também, muitas vezes. Que De legal. traumato, de neuro, na pediatria. Então, tem a clínica, tem o hospital. E se a gente for pensar na comunidade, a gente também tem um estágio que atua na PAI de Sapucaia do Sul, que vai lá fazer os atendimentos. Um colégio, o Colégio Maria Auxiliadora, a gente também tem uma parceria com o Recanto, onde moram as irmãs também. O pessoal atende ali. Então, a gente está... É bem amplo, assim, então, Uhum. o Além de... atendimento. Não é só aqui, né? É uma coisa Não. que... Aqui a gente espalha aí ao redor, né? Até para devolver para a comunidade tudo, né? E para os alunos também irem, né? Se Sim, é uma identificando. troca bem interessante, né? Para os dois lados. Tanto para quem está aprendendo, para a pessoa que precisa do atendimento, né? Às vezes não tem aquela condição de pagar, né? Um tratamento, assim. Uhum. Porque coisas de saúde são, às vezes, dependendo do preço, né? Dificulta, né? O E a acesso para pessoa todos. precisa, né? Uhum. E Então, aí é a gente uma pensa troca bem boa. com certeza assim, de projetos também. Aqui eu te falei de atendimentos, né? Com pacientes. E a gente também tem projetos para algumas instituições, por exemplo, Pestalozzi. Tem disciplinas na metade do semestre que os alunos vão, conhecem o local, veem as demandas. O que a gente podia fazer para melhorar? Ontem uma prof, até a professora me mandou uma foto de alunos que reformaram uma sala de música de um local lá. Que Então, legal. não só na físio, mas pensando no coletivo, né? Pensando em instituições de saúde em geral. A Ubra também está inserida e o curso de físio está ali prestando esse serviço. Que legal, eu nem imaginava que ia muito além, né, dos atendimentos. Eu imaginava que era algo aqui. Nossa, bem legal. E vocês têm também ali dentro na Físio um centro acadêmico agora, né? Está sendo criado. Uhum. Isso também é interessante, né? Para os alunos terem essas lideranças e terem essa participação mais ativa, eu acho, dentro da... Com certeza, essa notícia aí tá saindo do forno agora, tá quentinha. A gente não tinha um centro acadêmico e se tinha falta disso, né? E agora sim, agora a gente fez a eleição, tivemos uma chapa inscrita, já foi eleita e hoje está sendo feito todo o processo aí. Então a gente vai ter já esse grupo de alunos que vai estar nos auxiliando para incentivar cada vez mais os eventos, para estar com a gente, para ver as demandas do curso e ter esses representantes, né? A gente quer ouvir o aluno e a gente sempre fez isso recebendo na coordenação, né? Estando de portas abertas para ele trazer as demandas, trazer as críticas, as sugestões. E agora tem um grupo de alunos que está focado nisso, assim, em entender o que precisa para melhorar, trazer as demandas, auxiliar a coordenação. Então acho que o centro acadêmico vai dar um up aí, vai melhorar ainda mais do que a gente já tem trabalhado, né? Eu tenho falado com eles, a gente quer fazer um evento grande para o ano que vem. Eu tenho perguntado para os alunos quem que eles gostariam de que a gente trouxesse para cá para fazer uma palestra, para fazer um congresso, algo assim. Então a gente vai atrás dessas pessoas, né, que eles têm esse interesse maior para convidar, para a gente tentar fazer algo bem legal aí, e cada vez mais impulsionar aí o curso, né?
Sim, é muito importante ter também os alunos terem o contato com essas referências, né, de profissionais. É muito, muito legal, muito enriquecedor isso para o aprendizado, né? Bom, o nosso papo tá muito legal, tá muito interessante. E depois eu vou querer saber, eu vou ter que chamar para o intervalo, né? Depois eu vou voltar no segundo bloco e vou te perguntar sobre a tua especialização, que é a fisiorrespiratória, né? Vamos falar um Exato. pouquinho mais sobre isso. Já já a gente volta. Boa tarde, estamos de volta com o Ubra Connect e estamos aqui com um convidado, o professor e coordenador do curso de fisioterapia, Luciano Dondé, para quem está começando agora aqui a nos assistir. E vamos falar agora sobre a especialização, né, do Luciano, que é a fisiorrespiratória. O que é a fisiorrespiratória, Uhum. para a gente saber melhor, entender melhor? É uma pergunta que até me fazem bastante, assim, até em família eu tive que explicar quando fui para essa área, porque não é uma coisa tão conhecida, famosa, né? Acho que a físio mais conhecida talvez seja de clínica, assim, né? De esportiva, acho que é muito, muito falada Das também. lesões ali, ai, tá doendo aqui, tem que fazer uma É físio. isso, coluna, joelho, né? Aham. Reabilitação. A respiratória até foi uma das primeiras áreas da físio que surgiu, né? Nas guerras, na poliomielite, teve muito problema respiratório. E aí foi uma das primeiras áreas da físio, ainda não como fisioterapia em si, né? Até no Brasil só foi regulamentado em 69, mas já começou por aí. Mas para ela dar um boom, para conhecerem mais, acho que foi demorando. E eu acho que a Covid, né, que infelizmente aconteceu, mas ela mostrou para muitos assim a importância da fisiorrespiratória, porque aí muitas pessoas tiveram, né, e precisaram passar por procedimentos respiratórios e ficar internado numa UTI e depois ter dificuldade para respirar. E aí talvez apareceu um pouco mais na mídia, as pessoas foram conhecendo. Mas em geral, o que que a gente busca na fisiorrespiratória, né? Pacientes, a gente tem muitos pacientes que são fumantes de longa data, né? Aqui a gente chama de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Como enfisema. Então, o quanto o tabaco prejudica, gera aquela tosse com catarro, aquela secreção, a gente auxilia nesses processos de soltar, de conseguir tossir, né? E respirar melhor. Pessoas que têm falta de ar, pessoas que têm problema cardíaco e acaba descontando na parte respiratória e tem falta de ar, às vezes não consegue deitar e dormir, tem que sentar para conseguir respirar. Então, pessoas que acabam fazendo um acompanhamento respiratório, seja para reforçar a musculatura, a gente tem o diafragma, que é o músculo principal para respirar, ele está sendo usado toda hora. A gente aqui está respirando 20 vezes por minuto e tudo e nem percebe. E nessas pessoas ele pode fadigar, cansar. Chegou um momento que ele, né, não está mais funcionando adequadamente, a gente pode treinar esse músculo também. E aí é muito mais comum a gente pensar em academia, treinar um bíceps, um tríceps, perna, né? Mas a gente também tem um músculo respiratório, que às vezes está fraco, está fadigado, e a gente precisa trabalhá-lo também. Então a físio entra muito nisso, na musculatura respiratória e conseguir trazer força para esse músculo com formas diferentes de trabalhar, né? Ahm, Ajudar nesses pacientes que têm muita secreção, como que ele pode fazer. E aqui também tem uma outra doença que tem muito isso, que é a fibrose cística, que é uma doença que a pessoa já nasce, né, com isso, com essa patologia, e tem muita secreção, é difícil de tirar. Então já conhecem a fisioterapia, eles já são quase formados em fisio, assim, pelo que eles Logo já do início, sabem. assim, Uhum. E infelizmente é uma doença que não tem uma cura, né, que tem um prognóstico de viver 40, 50 anos, quem sabe no máximo, né? Então, ela vai degenerando muito a parte respiratória. Então, a gente tem algumas doenças, tem momentos, né? Tem pós-doenças, pós-Covid, tem muita gente precisando ainda, que gera muita inflamação nos pulmões e dificulta para a pessoa conseguir, né, ter esse movimento de respirar facilitado, que parece uma coisa banal, né? A gente aqui respirando normalmente, tem pessoas que cada respiração é um sacrifício. Então, é muito nesse sentido de trabalhar isso. E desde o primeiro ponto lá, desde o estado que a pessoa está mais grave, que é numa UTI, que está entubada, que talvez tenha que ir para uma traqueostomia, o físio auxilia nesses processos. E uma parte que eu sou apaixonado, assim, que é o ventilador mecânico, né? Que é tu ajustar parâmetros, junto com a equipe médica, claro, mas tu ir ajustando quanto que aquele paciente precisa de ar, quantas vezes tem que respirar, o que que tu precisa ajustar para aquela pessoa melhorar, né? Assim como os medicamentos e tudo com a parte médica, e aos poucos poder sair desse tubo. Porque quando a pessoa está entubada, o nosso foco ali é fazer ela melhorar e poder tirar logo esse tubo. E é muito recompensador, que muitas vezes é o físio que extuba, né, que tira.
É muito recompensador, assim, tu perceber que a pessoa tá ali, acordada, com aquele tubo já precisando sair, né, e apta, e a gente vai lá e estuba e dá aquele alívio, né? A pessoa volta a respirar sozinha, assim como aquele paciente que fica muitas vezes acamado e vai sair do leito a primeira vez depois de um mês, que ele tá lá enfraquecido, né? Também é muito interessante botar na poltrona, ajudar, né, abraçar o paciente, girar, sentar com ele, dar os primeiros passos. Então é muito legal de ver, né? E essa parte que eu fui gostando assim da respiratória, que é tudo muito rápido assim, e tu vê uma melhora na hora, né? Então acho que a fisioterapia engloba isso, assim, desde esse primeiro momento de UTI mais grave, acompanhando, depois no andar, né, pensando em hospital até ele ser liberado para casa, muitas vezes a domicílio, né, depois acompanhando, e às vezes até em clínicas, em ambulatórios de acompanhamento, né, pacientes com cardiopatias, né, geralmente com problemas cardíacos, também tem muito acometimento respiratório, e essas doenças mais crônicas, assim, também, que acaba tendo acompanhamento seguido. Então, acho que esse é um resumo aí da física respiratória e, e por isso que ela é uma das minhas paixões, assim, né? Sim. E essa questão do Covid, as pessoas precisam, claro, naquela parte precisaram, né, que ainda tem, né, casos de Covid, né, nessa parte mais crítica que a pessoa fica entubada, né, mas também depois tem o pós, né, e as pessoas precisam de ah, muito acompanhamento, assim, por bastante tempo, como que é Uhum. a média? A gente não tem grandes pesquisas a longo prazo e nem tem como ter, porque é de 2020 para cá, né? Então, uma grande pesquisa de acompanhamento, a gente ainda. O que eu digo? A gente vai ter muitos resultados ainda em alguns anos, né? Em algum tempo. Mas o que já dá para se perceber que aumentou muito, assim, as comorbidades. A pessoa que teve Covid com problema cardíaco depois, que teve Covid com mais tempo para curar uma pneumonia, por exemplo. Uhum. Como a gente vê, assim, nas notícias, né? Fulano de tal com pneumonia internou. Então, a Covid, ela já deixa a pessoa, entre aspas, mais frágil, né? Ela já parece mais suscetível a novas lesões pulmonares, inflamações. Então, é um paciente que a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que logo depois ali teve mais ambulatórios pós-Covid e agora está se deixando um pouquinho de lado. A gente tem que ter só esse cuidado, né? E a pessoa que teve, seguir cuidando, seguir avaliando com o pneumologista, não se deixar levar, né? Não acomodar, porque é Sim. algo importante, assim, na respiratória. E ter falta de ar, eu nunca tive um momento de falta de ar, então não falo por experiência, mas por perceber dos pacientes, é uma das piores sensações que tem, né? Imagina, sensação de sufocação, de não conseguir respirar. O relato é muito agoniante, assim, né? Então é o que a Sim, gente com quer certeza. evitar, e a física não é só tratar, a física também é prevenção. Então a gente percebe um paciente que é risco, que teve uma patologia, e a gente consegue ter medidas de avaliação que vão nos guiar, ó, se ele piorar um pouquinho mais nisso aqui, tem chance de dar problema. Então a gente também pode trabalhar com uma certa prevenção de alguns problemas, assim, né? Sim. E estava te comentando dessa área respiratória, né? Até como eu entrei nela, foi meio que por acaso. Eu gostei mais de hospital e não tanto da clínica, né? Claro, todo mundo vai preferir uma área ou outra, mas o hospital eu estava em geral, eu estava atendendo no hospital. Mãe de Deus ainda era traumato, era neuro, era, né? Tinha acabado de Uhum. entrar, pau para toda obra ali, fazendo tudo. E aí precisaram de alguém na emergência. E eu nem tinha tanto conhecimento sobre emergência, que a emergência é quase uma UTI. Chegam pacientes graves, chegam pacientes de ambulância, já entubados ou para ser entubado, para ajustar o ventilador mecânico. E ali eu comecei, e foi um aprendizado, e contato com os médicos e com os pacientes diariamente, né? Aí eu comecei, fui fazendo mais cursos nessas áreas de ventilação, de não invasiva, que é aquela máscara que algumas pessoas usam para dormir, Uhum. né? Tem a apneia do sono. Tem pacientes que precisam dela para recuperar e evitar serem entubados, por exemplo, né? Então eu comecei a ir mais para essa área, fui gostando, e quando eu vi era a minha área de preferência, eu estava fazendo cursos nisso, aí fiz uma pós em fisioterapia hospitalar no Moinhos em 2011, ainda geral, ainda uma pós em fisioterapia hospitalar, né? Já hospitalar, mas em geral. E aí, nos locais que eu trabalhava, mãe, depois Moinhos, eu comecei a ir mais para essa área. Beneficência também já estava na UTI, trabalhei de noite, era das 8 da noite à 1 da manhã. Então, fiz um período noturno ali também, conhecendo outras perspectivas de pacientes, né? E essa área respiratória foi me conquistando. O meu mestrado depois foi em ciências da reabilitação, né? Também puxando para essa área de qualidade de vida pós-alta da UTI. Então, acho que
Assim que eu fui indo para respiratório, por isso que eu falo para os alunos, não fechem as portas para nada. Eu não imaginava ir para essa área quando eu comecei, né? E do nada ela apareceu, precisou, me encantei e foi atrás, né? E eu puxando para trás, eu penso, teve algumas aulas da parte respiratória que eu achava que não era minha área, não dei tanta bola, não fui, né? Que eu podia ter valorizado mais, que aí depois eu tive que correr atrás no mercado de trabalho já, né? Sim. Então eu já falo para eles, vai, mesmo que não pareça agora, pratica, estuda, que pode... Aproveita todas as oportunidades, né? Vai testando, não deixa passar. Com certeza. Eu acho que isso é para qualquer área, assim, na vida, né? A gente tem que sempre ficar atento às oportunidades. Eu, por exemplo, né, publicitária, mas queria apresentar, desde pequena pensei em apresentar algum programa, assim, de TV. E aqui estou, né? Não fiz jornalismo, mas aqui estou. Então, a gente acaba testando em várias áreas, né? E assim, aqui a gente já começou esse segundo bloco com alguns aparelhos, né? Da fisiorrespiratória. Vamos mostrar então para o pessoal, me explica o que eles são, para que eles servem. Aqui a gente tem alguns aparelhos de avaliação e tem uns de tratamento. Então, o que eu gosto bastante nisso, e é legal mostrar para o paciente, o teu número disso aqui que a gente vai falar tá tanto. O ideal é que fosse tanto. Então, vamos trabalhar para isso e depois de uma semana, 2, a gente reavalia, chegou. Então, a gente tem como saber como tá, né? Esse aqui, por exemplo, então, só mostrando um pouquinho, tem um nome diferente. Esse é um manovacômetro. Esse é um aparelho para medir força. Então, ele consegue perceber o quanto tu consegue ter de força para puxar o ar, que é o mais importante até, que é para ver o quanto o diafragma, esse músculo, tem força para conseguir fazer o processo de trazer o ar aos pulmões, né? E também consegue ver a força para expirar, para soltar, né? Mas a força de inspirar, essa é uma das principais e aquela que muitas vezes está defasada, está fraca, né, em alguns pacientes. Sim. Não sei, Alessandra, você quer fazer um teste? Vamos testar todos. Eu quero Vamos mostrar lá? aqui pro Boa. pessoal. Esse é difícil, tá? É difícil? Esse aqui é pesadinho. Eu vou ficar aqui tonta de respirar fundo. O que eu vou pedir para tu fazer, tá? Aqui onde tu vai puxar o ar, quando tu for puxar, Alessandra, eu vou te pedir para tu fechar esse orifício aqui. Então, tu vai colocar, fechar aqui, botar na boca e puxar o ar bem forte, tá? Antes disso, o que eu te peço? Só vai soltar todo o ar. Tá. Tem que liberar todo... Isso, esvazia, coloca na boca e puxa. Vai ser fechado. É como se tu estivesse puxando contra o teu punho fechado. Tu não vai sentir o ar entrando. Não? Então, tu vai puxar e vai ficar, esse ponteiro vai ficar mexendo aqui. Tá. E a gente vai olhar juntos. Então, esvazia bem. Opa, sei no microfone aqui. Sim. Solta bem o ar. Se tu conseguir deixar mais baixo pra gente enxergar aqui. Isso, melhor. Deixa eu ver. Aí coloca na boca e puxa bem forte. Puxa. Solta. Bem. Foi bem? Foi bom? Foi bom. Não sei se deu pra pegar ali. Foi no máximo ali quase do ponteiro. Eu ainda não... Eu fiquei com receio, né? Mas é pesado, né? É fechado. Sim, é. Com certeza. Esse aí. Bem, passei. Tá, nesse passou. Passei. Então aqui a gente tem um valor, a gente tem uma... Sujou aqui de... Não tem problema. de batom. A gente tem um valor, uma equação que a gente faz para saber, por exemplo, para a Alessandra, para a tua idade, sexo, altura, o ideal seria fazer 120 centímetros de água. Tu fez aqui 150, tu foi no máximo do aparelho. Então, não tem fraqueza inspiratória também. Se a gente tivesse o parâmetro daí. Isso, para isso aqui a gente tem uma equação que a gente bota os dados e vê, né? Não deu abaixo, não é fraqueza, tá tranquilo. Não é uma coisa que a gente deveria trabalhar, não é o foco no caso, né? Tem outros, esse aqui, por exemplo, a gente chama de pico de fluxo respiratório. Esse é para perceber o quanto de ar está conseguindo tirar. Porque parece estranho, mas tem pacientes, esses que eu falei, o DPOC, esse paciente que é mais fumante, ele tem uma tendência a ter um tórax cheio, assim. Só que é um tórax cheio de ar que não deixa ele respirar direito. Até um teste contigo. Puxa bem o ar, Alessandra. Tranca aí agora. Agora tenta puxar mais. É difícil, né? Então, esse paciente, ele já vive mais assim, porque ele não consegue soltar bem o ar, então ele já fica mais, a gente chama de hiperinsuflado. E quando ele tenta respirar, ele já não consegue, porque ele já está numa posição que não facilita, né? Então, esse aqui é para ver esse paciente que tem essa dificuldade. Então, esse eu vou te pedir para puxar ao máximo, colocar a boca no bucal e, deixa eu cuidar para não fazer um barulho muito alto aqui, soprar o mais forte, o mais rápido que tu conseguir. Tá. Eu vou sujar esse aqui com batom de novo. Tem problema, tudo bem. Peraí, higienizado. Enche bem primeiro. E daí eu sopro tudo. Isso, bem forte, bem rápido. Ficar pra cá, isso? Ou aqui? Não sei se aparece. Acho que aí dá pra ver bem, vamos ver. Tá.
Aí eu coloco a boca assim. Isso. E bem forte, bem rápido. Enche bem. Fraco? Geralmente a gente faz 3 repetições. Deixa eu baixar aqui. Eu acho que dá para ir mais rápido. Mais um sopro explosivo. Aí já melhorou. Ih, mas tá fraco, hein? Mas tá chegando lá. Então aqui a gente consegue ter uma ideia. Daí a gente vai para uma tabelinha com os teus dados e olha, 350 que deu aqui. Tá bom isso? Tá fraco? A gente vai nessa comparação e percebe. Sim, já tô fazendo avaliação aqui. Pois é, eu vou deixar o cartão, a gente conversa depois. Vamos ter que fazer uma mais completa. E aí a gente consegue ter uma ideia. Não, eu tenho que trabalhar para a Alessandra, no caso, conseguir soltar mais o ar. E a gente vai para um aparelho, para um exercício que ela possa controlar essa saída. Sim, Então, já vê. tem aparelho de avaliação e tem de tratamento aqui também, que a gente pode usar realmente para tratar, além, claro, das nossas mãos, de manobras torácicas, de exercícios em geral, Sim, aeróbicos, né, que o outros. paciente vai melhorando. Então, Esses outros, então, são mais para a terapia mesmo. esse é de avaliação, que ele avalia o quanto de ar vai entrar, e esses 2 aqui são de tratamento, tá? Esse aqui acho que é interessante, se a gente tiver o tempinho para tu fazer, até tem um barulho característico. Esse aqui é no sopro, é chamado shaker. Tu puxa bem o ar antes e cada vez que tu for soprar, sopra nele, faz um sopro demorado. Ele tem uma bolinha lá dentro que vibra e tu vai sentir que ela vibra no teu peito, lá no tórax, para soltar a secreção desse paciente fumante, tabagista que tem bastante, Sim, né? daí faz... Isso. Aí a gente faz séries de repetições. Esse aqui é avaliar, né? Esse tratamento a gente vai fazer 10 repetições, descansar e fazer mais 10, né? De exercício mesmo, né? Mas o Exercício. barulho dele daí é... Isso, ele vai dar essa oscilação da bolinha ali. Sim. Então, vamos fazer? Como é que é? Puxa bem o ar, coloca a boca naquele bucal Aqui. e sopra forte e demorado. Só cuida para não deitar muito ele. Ah, tem que ficar assim. Aí. Tá. Isso. Ouviu o barulho? Então Senti aqui também, parece. Isso aí. Tá vibrando lá dentro, né? Então ele realmente... Ele vai naquele local que tem a secreção, ele faz essa vibração lá dentro. A gente faz algumas séries, depois pede, estimula uma tosse do paciente e geralmente ele consegue pra expectorar para soltar. Entendi. Nossa, que legal. E ele no caso, o sistema é aqui que... Isso, ele tem Essa força que volta de... Isso aqui, por exemplo, ó, ele tem uma bolinha ali dentro. Quando tu faz o sopro, né? Ele vai vibrar essa bolinha. E aí essa vibração que faz aqui em cima, ela é transmitida lá para os pulmões e ajuda a soltar. Ah, é isso. Que legal. E a gente até orienta alguns pacientes para poder adquirir, né? Claro, esse aqui às vezes é um pouco... Mas é um dos mais baratos de física. Esse aqui é um também que a gente orienta bastante, o Respiron, que é para puxar o ar e subir as bolinhas. Esse eu acho que é o mais barato que eles Eu achei têm. que soprava. Esse aqui tu puxa Esse é de puxar. Esse, quando tu puxa o ar aqui, quando sopra não faz nada. Esse é para puxar. Puxa o ar, ele vai subindo as bolinhas e a gente tem que tentar manter. Tem que Puxa, manter. segura. Quanto mais tempo as bolinhas lá em cima, melhor. Esse é o exercício. Aí ele vai reforçando o diafragma, que é esse músculo que a gente precisa trabalhar. E esse aqui, só pra gente encerrar aqui, que já tá acabando o tempo, mas... Tá. Esse é só de avaliação. Esse também, quando tu puxa, ele sobe. Aí eu vou ficar de olho naquele baldinho amarelo, Esse aqui. aonde que tu vai conseguir levar ele. Né? Então ele vai até, foi 3.000 ml, né? Foi Daí 3 mede. litros. A gente tem aquela tabelinha para ver se foi bom ou se foi ruim, para entender se é isso que tu precisa. Tu precisa que eu facilite que tu consiga puxar mais ar. Então, pessoas com patologias ou situações diferentes, algumas vão precisar mais de força, algumas vão precisar que entre mais ar, que saia mais o ar. Aí a gente direciona o tratamento da físio. Nossa, muito legal. Bom, e para quem, né, assistiu aqui, que tem interesse em fazer o curso, né, como é que a pessoa procura, assim, aqui na Ubra? São convidados até para visitar a gente aqui, né? A coordenação do curso de fisioterapia fica no prédio 1, na sala 25, no corredor central. Então, a gente vai ter todo o prazer de mostrar o campus, mostrar a clínica, né? Passear pelo campus e mostrar o que a gente tem, principalmente na clínica escola, que acho que é o diferencial, conhecer um pouco. E eu vou deixar o nosso telefone da coordenação também, é o 3477-9215, tá? 3477-9215. E aí, para marcar, para tirar dúvidas, a gente vai atender, né? E se quiser visitar também, melhor ainda, porque a gente está com matrículas, ingressos, né? Matrículas abertas agora para 26/1. O semestre começa dia 9 de fevereiro. Então, né? Quanto antes, assim, puder chamar, tirar dúvidas, conhecer, para a gente já ver a matrícula, já entrar com a gente aí e seguir no curso. Que legal. Muito, muito obrigada pelas informações e pela tua participação aqui no podcast. E
fica aberta a oportunidade, né, para outros assuntos, vir aqui com os alunos aí do centro acadêmico, para a gente trazer mais assuntos aqui no podcast. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui. Com certeza o centro acadêmico e professores, alunos da FIS vão estar com frequência aqui, se for o caso. Obrigado. Então, muito obrigada também a quem acompanhou a gente aqui nesse episódio. E até uma próxima.